Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. O Senhor nos propõe nessa sexta-feira, depois das cinzas, um tempo penitencial, um dia em que nós, pela nossa prática penitencial, de um modo especial o jejum, nós possamos mudar algo dentro da nossa vida, algo interiormente, algo que do nosso interior, de fato, seja transformado. Eu não sei se você já fez o seu propósito quaresmal. Se não fez, ainda tem tempo. Nós estamos apenas começando nessa proposta, esse caminho, a gente chama de um caminho quaresmal ou um itinerário quaresmal que nos faz preparar para celebrar a grande festa da Páscoa. Nós caminhamos na quaresma. Os nossos olhos estão fixos no Senhor que ressuscitado nos dá a vida. Nós temos um objetivo a alcançar. Nós temos um lugar para chegar. Mas nós estamos no meio de um caminho. E esse caminho não é um caminho muito fácil. É um caminho que se apresenta com muitos desafios. Desafios de ordem física, por exemplo, as práticas penitenciais que nós fazemos, o jejum, a abstinência. Também tem os desafios de nível espiritual, que nós precisamos também enfrentar. No nível social também nós precisamos enfrentar muitos desafios, porque nós nos encontramos com pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, pensamentos diferentes, e a igreja nos propõe viver essa realidade com um espírito de recolhimento, um espírito que nos interioriza de fato no Evangelho e que nos faz compreender que somos verdadeiramente irmãos. Aí deve talvez ser o grande desafio para nós nessa quaresma desse ano. Talvez iluminados ali pela campanha da fraternidade, que nos propõe a fraternidade e a amizade social, no sentido de que nós precisamos reconhecer que apesar das nossas diferenças de pensamentos, de ideias, diferenças no modo, na nossa própria educação, fomos educados em famílias diferentes, com circunstâncias diferentes, nós somos todos irmãos. E a caridade, o amor, é algo que nós precisamos viver com profundidade verdadeira dentro do nosso coração. O profeta Isaías, no dia de hoje, nos faz refletir sobre isso. O povo gritava a Deus e dizia: o Senhor já não nos ouve mais. Nós fazemos o nosso jejum, nós praticamos, temos a prática da penitência, fazemos tudo conforme a lei e Deus não ouve mais as nossas preces. E o profeta empresta sua voz para Deus para dizer para o povo: por acaso é esse o jejum que eu quero? Enquanto vocês fazem a prática do jejum que é prescrito, vocês praticam a injustiça, vocês tratam de negócios, vocês vivem uma vida como se não tivessem uma fé verdadeira, povo judeu, e nós trazemos para a nossa realidade cristã. Nós praticamos o jejum, muitas vezes externo, passamos uma parte do nosso dia sem nos alimentar com aquele propósito de fazer de fato um sacrifício. Mas que sacrifício é esse se nós não mudamos o nosso interior, o nosso coração? E é exatamente isso que o Senhor hoje vem pedir para nós. Os discípulos de João chegaram perto de Jesus para perguntar: nós fazemos jejum, os fariseus também fazem, mas os seus discípulos não fazem jejum. E Jesus então diz para eles do verdadeiro sentido: enquanto o noivo está presente, não se faz jejum, mas o dia virá em que todos jejuarão, porque será tirado deles o esposo. Jesus já fazia referência à sua paixão, à sua cruz, e é naquele momento da paixão que todos nós então reconhecemos que somos fragilizados, que somos pecadores e que precisamos da graça. O tempo da quaresma nos recorda, em todo esse tempo de 40 dias,
todo o tempo quaresmal nos recorda de que precisamos, de fato, converter o nosso coração. Hoje nós podemos praticar o jejum, a abstinência, de repente a abstinência da carne, a abstinência de algo que você gosta de comer ou de fazer, coisas lícitas. Nós estamos falando de penitência, daquilo que é lícito. Porque muitas vezes nós pensamos assim, vou deixar de falar mal do outro durante a quaresma. Isso não é penitência, isso é mais do que obrigação. Porque somos cristãos. Vou amar mais, isso não é penitência. Isso é obrigação, porque somos cristãos, porque acreditamos em Cristo. Isso deve ser, de fato, um comprometimento diário na quaresma ou fora dela. Agora, a nossa prática de penitência. Às vezes deixamos de comer um tipo de alimento durante a quaresma. O dinheiro que gastaria com esse alimento poderia fazer cestas básicas e dar para quem não tem o que comer. Esse é o jejum que, de fato, agrada ao Senhor. Não simplesmente, muitas vezes até fazemos uma prática penitencial com o intuito que deveria ser de penitência, que deveria ser espiritual, mas com o intuito de ser algo externo para me ajudar na minha dieta. Onde está a nossa intenção? A intenção, de fato, da penitência é a conversão do coração. Se não for para isso, terá sido em vão todo o sacrifício que nós fazemos fisicamente, porque o sacrifício físico deve ser para nós como que um caminho, um degrau que nós vamos trilhando, vamos subindo para alcançar uma espiritualidade mais alta, uma espiritualidade mais profunda. E quando eu digo mais profunda, no sentido de que ela seja de fato verdadeira, não apenas uma aparência, não apenas uma prática externa, mas que parta do nosso coração. Por isso, essa primeira sexta-feira da quaresma, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, nossa fragilidade, e nos preparamos também, como uma forma, como um itinerário quaresmal, nos preparamos para a nossa próxima penitência, para a nossa próxima confissão dos nossos pecados. Eu não sei, você ouvinte, de repente, está aí pensando sobre essa prática da penitência, da confissão dos pecados. Não deixe para a última hora. Busque o sacerdote, já vai se preparando, já no começo da quaresma. Não caminhe com todos os pesos do pecado nas suas costas durante todo esse caminho quaresmal. Vá abandonando, deixando para trás no caminho que você faz aquilo que te amarra, aquilo que te prende, aquilo que não te deixa subir ao alto do monte para encontrar com o Senhor ressuscitado. Que essa prática quaresmal nos faça verdadeiramente cristãos. Cristãos que praticam, de fato, o jejum como uma prática de penitência querida por Deus e pedida pela igreja, mas que não seja somente uma prática externa, mas que reflita no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Uma vida profunda de oração, de intimidade com o Senhor e de conversão pessoal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.